Ok. Parece que o Corinthians conseguiu a contratação do guarda-redes Hugo Souza. E quero saber de vocês, corintianos, se foi uma boa compra, porque todo mundo tá a dizer que o Flamengo perdeu. Todo mundo tá a rir do Flamengo, todo mundo tá a rir das escolhas do time e todo mundo elogia a grande contratação do Corinthians. E o Neto foi o pai grande que veio falar disso. Quero saber a tua opinião, corintiano, se essa contratação vale a pena. E, na verdade, o Corinthians ganhou nesse grande debate entre Flamengo e Corinthians. E quero saber também a tua opinião nos comentários. Se inscreve no canal, quero chegar aos 5 mil inscritos o mais depressa possível. Esse vídeo é pra você, corintiano, então se inscreve. Aquilo que eu já tinha falado há um bom tempo, e agora o Pedro Ramiro acabei de confirmar, o Hugo é jogador do Corinthians, que hoje é dia 10, né? Exatamente. 10 de outubro, onde o Augusto já disse isso, e acaba de finalizar a compra de 50% do Hugo, que é um goleiraço veloz, e você foi o primeiro a falar que o Hugo viria pro Corinthians quando ele estava no futebol de Portugal, no Chaves. Tava voltando, eu tive essa informação. E foi bom, só não entendi porque 50%? É pouco, né? Pouco, deveria comprar tudo, porque o Hugo realmente foi um achado. Um momento difícil do Corinthians. Que goleiro, irmão. Perdeu 2 goleiros esse ano, né? O Cássio, o principal dele. Pode dar um recado pra ele? Ô Hugo, passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça pra baixo. Exatamente. Tá me entendendo? Tá me entendendo o recado que eu tô dando pra você, filho? Você é um goleiraço, você é de Copa do Mundo, irmão. Você é de Real Madrid. Você é de Bayern. Você é de Barcelona. Olha o Corinthians aí. Olha o que o Flamengo fez pra você. E olha o que você fez de errado. Passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça pra baixo. Tá me entendendo, garotinho? Voltando pra você, Souzinha. Baita contratação do Augusto Melo, Corinthians... do Fred... Aí, Fran, não queria que contratasse o Hugo? Hein, Fran? Hein, presidente do conselho? Você não queria, então? Ah, não vai gastar com o Hugo, então? É mesmo? Tá legal. O Corinthians só tá nas frentes dessas competições aí por causa dele. Na cobrança de pênalti contra o Red Bull, ele acabou pegando os pênaltis. E agora contra o Flamengo, ele foi fundamental. Sua câmera é 1, sou. Não, eu tô olhando pra ali. Não, você não tá. Foi você fundamental. Tá é que assim, eu sou meia, eu tô olhando pra você aqui, mas eu tô olhando lá pra câmera, entendeu? Isso eu aprendi com você. Então, foi fundamental pra o Corinthians estar vivo ainda. E o Corinthians só tá numa situação pior ela? ainda. Lá da... Quem? Da Gláucia, onde eu vou agora lá na São Walker. Clínica Rampani? Ou a Juliana? Clínica Rampani. Falar, o senhor tá ficando volumoso, hein, irmão? Tá volumoso, hein? Tá fazendo com a Gláucia lá o negócio, a injeção? Ainda não. Ô, Souza, você não pode, Souza. Quesada. Aí, a informação do Pedro Ramiro, moço. Acho que não foi só Botox, então? Não foi só Botox, não, que você tomou, hein, Souzinha? Você tá grandão, irmão. Vamos lá, Quesadinha, monstro sagrado, amigo do Mário Travalini que tá lá no céu. Coitado. Fez uma sacanagem com o seu Mário Travalini, lá em Atibaia. Bateu na porta, 7 porquinhos, começou a entrar no quarto do seu Mário Travalini. Absurdo o que você fez, Quesada. Você foi desganhento naquele dia lá. Você e o Arthur Jorge. Você Arthur de Almeida. Arthur de Almeida, desculpa, que me trouxe pra Band. Junto, hein? Arthur de Almeida que me trouxe pra Band, um beijo no coração dele. Aí, ó, Hugo é do Corinthians. Aí, Cláudia, é nosso. Essa contratação foi uma contratação absurdamente incrível, porque assim... Desculpa perguntar, desculpa te interromper. A sua meia é de Tergal? É de Tergal. Não, foi uma grande contratação, porque é o seguinte, o cara veio pra apagar um incêndio. O Corinthians tinha Cássio. Depois se preparou com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, na calada da noite, abandonou o Corinthians. Foi embora. E o cara veio, pegou essa bomba e tá salvando o Corinthians em todos os jogos. Antes de eu fazer moto remasa, é isso, Cascão? Antes de eu fazer a torcida do Corinthians. Domingo tem Criança Esperança. Vamos ajudar, vamos lotar e vamos vaiar o Tite. Ele negou nós 4 vezes, né? Ele vai estar aí no estádio aí. Vamos vaiar o homem. O cara negou nós 4 vezes aí. Vamos lá, Criança Esperança. Vamos lá. Eu tô firme e forte. Eu não vou. Você vai, Veloso? Não. Você vai, senhor? Eu vou trabalhar. Ah, você vai pro Podpah? Eu vou pelo Podpah. Quem vai, você? Que é para não jogar. Ou então compra logo de uma vez. Paga e leva de uma vez. Leva para casa. Então, péssimo acordo feito pelo Bruno Spindler e pelo Marcos Braz. Péssimo acordo, palmas para o Corinthians, que aí fez um bom acordo. O acordo ruim que o Corinthians fez no Mateuzinho, que a gente criticou tanto, fez um bom acordo com o Hugo. E o Flamengo foi tolo nesse acordo. E o Hugo poderá ser decisivo eliminando o Flamengo. O goleiro que é do Flamengo ainda. Paga 500 mil. Faz o que é com 500 mil, Marcos Braz? O que faz com 500 mil agora? Né? O que vai adiantar? Vai mudar a vida do Flamengo? Então foi uma negociação mal feita. Quer contratar o Hugo? Paga. Quanto é? Tem que ser caro. Não, vão vender barato e botar uma multa que é ridícula. Mesmo o Corinthians tendo sem dinheiro, ele prioriza, ele paga o Flamengo
para poder contar com o jogador e não paga outros caras aí, adia mais uma dívida, menos uma dívida, não tem problema. Porque, embora o pessoal tenha memória fraca, o Hugo teve muitas chances no Flamengo e ele falhou demais. Ele já até deu entrevistas meio que admitindo que não estava tão bem, talvez não estivesse tão concentrado, pode ter ficado um pouco deslumbrado, que é natural. Ele teve uma ascensão meteórica, ele era o 4º goleiro, participou contra o Palmeiras aquele jogo da Covid, que o Flamengo tinha vários jogadores infectados e que não poderiam jogar, até o técnico, que era o Domenech, não pôde jogar. O Richard Rios jogou pelo Flamengo contra o Palmeiras aquele jogo, a base teve que subir e ele, 4º goleiro, jogou. Foi 1-1, o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras, o Flamengo empatou o jogo jogando uma partida que se superou, né? E ele foi bem. Aí ele continuou, jogou contra o Atlético Paranaense, pegou pênalti e tal. E depois, quando veio o Paulo Souza, mais adiante, identificou nele o goleiro com potencial, ele e seu preparador de goleiros. Aí o promoveu a titular. E ele falhava todo o jogo praticamente. Era raro um jogo que o Hugo não falhasse. De falhas clamorosas a outras não tão escandalosas. E ele continuou jogando. Ele queimou o filme. Aí foi emprestado para Portugal, para o time de Portugal, ficou para o Famalicão, acho, não me lembro, Penafiel, Famalicão, um time pequeno. Que foi rebaixado, inclusive, Mauro, e só vou te cortar, porque a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, eu aproveitei para fazer um comentáriozinho, só para a gente voltar aí para a Rádio Jovem Pan, em 5 segundos a gente está voltando, e aí eu devolvo pro Mauro. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando aí da má negociação do Flamengo, cedendo o Hugo meio que de mão beijada pro Corinthians. Mauro. Então, eu entendo que ele dificilmente teria oportunidade no Flamengo, acho que é justo que ele possa jogar em outro clube, a torcida ia pegar no pé dele, estava muito marcado, mas por ser um goleiro jovem, ainda podendo se recuperar, ele não poderia sair por uma multa rescisória baixa, então deveria ser uma multa mais alta, e essa questão de, comprou o jogador? Vai jogar contra. Ok, está emprestado? Todo mundo faz isso. Contra mim não vai jogar. Então tem uma multa. Bota a multa alta. 500 mil não é uma multa alta. Negociaram mal. E o Hugo pode ser o personagem da classificação do Corinthians. Vai valer muito mais do que 500 mil. Então a dupla Marcos Braz e Bruno Spindler foi mal nessa. Foi muito mal. Muito mal nessa. O jogador, ele... Quando o Corinthians o trouxe, foi no desespero, né? Aliás, é raro o Corinthians ir bem. O Corinthians foi buscar o jogador lá em Portugal, trouxe, ele estava com aquela dificuldade, tinha saído aquele problema do Cássio, depois o Carlos Miguel e tal. E aí ele colocou o Donelli, que estava até indo bem, de repente ele traz o Hugo, chega, o garoto consegue se firmar. E aí tem uma ocasião excelente. Realmente o Flamengo entrou na pilha de torcida, chiadeira, reclamação e não valorizou o jogador que ele tinha, que podia não ser o Flamengo, mas poderia ser muito valioso para outro time, como é o caso do Corinthians. Foi uma negociação ruim, sim, do Flamengo. Não, e outra, né? Esse valor de 500 mil, né, Flávio? Que o Mauro já falou. É um valor ridículo. Se o Flamengo quer que o goleiro não atue contra ele, primeiro, 500 mil reais não vai fazer diferença em nada pro Flamengo. Faturamento do Flamengo é 1 bilhão e 500 milhões de reais. Se for para botar ali alguma dificuldade, algum obstáculo pro Corinthians escalar o Hugo contra o Flamengo, tinha que cobrar, como disse o Mauro aí, 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. Jamais o Corinthians pagaria isso pro goleiro atuar. Porque não é obstáculo nenhum e é um dinheiro que não faz falta nenhuma pro Flamengo. Aí já tem uma coisa aí que o Marcos Braz falou, eles não pagaram ainda, mas eles vão pagar e tal. Aí já, né? Aí eu já fico meio assim, né? Não sei se vai receber isso aí não, mas, enfim. Mas é verdade, fosse mais, era mais do que ia ficar devendo, mas enfim. É a partir de hoje que o Corinthians pode depositar 800 mil euros, pagou 200 mil lá atrás pelo empréstimo e agora tem 800 mil euros, dá 4.500, 4.800 mais ou menos, alguma coisa assim de reais. E aí, por contrato, ele tem a partir de hoje. É até o final do ano. Só que, claro, quanto antes você depositar esse dinheiro, você passa juridicamente a controlar as operações todas do jogador. Ele é seu, mas lembrando aquilo que eu falei aqui, o Corinthians não vai registrar o novo contrato, porque a janela está fechada. Ele será jogador no bid do Corinthians em janeiro. Só que você já, ao depositar, juridicamente, ele passa a ser seu jogador, mas ele vai seguir com o contrato de empréstimo, até porque não pode. A janela, repito, está fechada. Mas a operação vai acontecer, 4 milhões e 500, 4 milhões e 800. Tem torcedor do Flamengo, colocou muito barato e tal. Cara, tudo na vida é contexto. O Hugo Souza, quando veio pro Corinthians, ele era o cara que a torcida odiava do Flamengo
que não confiava, que estava perdido em Portugal. Aí você foi lá e colocou 1 milhão de euros, 200 empréstimo, 800 para comprar. Você quase não tá usando o cara, você nem tinha perspectiva pelo cara. Ah, mas olha, o Hugo tá bem agora ficou barato. Cara, agora ficou barato porque ele fez aquele valor ficar barato. Se for assim, é injusto as situações. Então, acho que a diretoria do Flamengo não pode ser cobrada por uma coisa que ninguém, quando trouxe, se alguém apresentar um vídeo aí, olha, é o seguinte, o Flamengo emprestou o Hugo, é um absurdo, 1 milhão de euros só na... Ninguém falou isso na hora. Falar agora vira... Aí fica fácil a situação. Então, vai ser uma aquisição importante do Corinthians. Ele tá bem, tá com uma maturidade maior, 25 anos. Não é mais aquele garoto que errava dentro e fora de campo pelo Flamengo. E essa diretoria do Corinthians foi muito bem, porque achar um terceiro goleiro, depois de perder Cássio e Carlos Miguel... Você vê o São Paulo, saiu o Ceni, demorou muito tempo, trocou várias vezes de goleiro para achar um mais ou menos um pouco mais confiável. Então a diretoria do Corinthians nessa daí foi muito bem, porque achou ali, pensou um cara que acabou sendo fundamental. Se está em 2 semifinais hoje e ainda lutando contra o rebaixamento, eu não tenho dúvida que o Hugo tem uma parcela enorme nisso daí.